Olá, pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a anamnese, tá? Que são as perguntas que o homeopata faz para colher o histórico do seu paciente. E então, a aula de hoje vai casar com a aula passada, o que vocês viram sobre matéria médica. Eu passei aí, né, dei alguns exemplos de similium, coloquei um caso clínico, dois, né, caso clínico para vocês. Vou passar as respostas dele hoje, né, agora para vocês, tá? E vocês vão ver que então a anamnese vai começar a casar aí com a matéria médica e vocês vão entender como é esse processo, né? Tem alguns alunos que até me mandaram mensagem perguntando como que é esse processo para a escolha desse medicamento homeopático. Vocês vão começar a entender isso agora, tá? E aí então na próxima aula a gente entra em farmacotécnica. Então a anamnese vocês vão fazer em forma de atividade. Eu vou explicar as questões e vocês vão responder no caderno. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês copiem questão por questão e vai respondendo elas. São questões pessoais, tá? E vai respondendo ela aí no seu caderno. Tire a foto e me envie, né, lá pelo Classroom, que eu vou compor a nota da P1 de vocês junto essa atividade de hoje junto com as demais que vocês já fizeram, tá? Eu vou dar um tempo aí para vocês, um prazo para vocês fazerem essa atividade aí com calma, tá? Então, vai ser isso. Vamos ver os casos clínicos, né? Deixa eu sair aqui da frente. Bom, aqui tenho todo o histórico do paciente, eu não vou ler novamente, né? Eu grifei alguns aspectos aí, então uma acne, né? Uma pessoa que apresentava acne na pele, né? Apresentava foliculite, aspecto eritematoso congestivo, a pele era vermelha, né? Intensa, cor, né? Vermelha intensa, inflamação aparente é mínima, pápulas com ponto amarelo esbranquiçado, muito sensível ao toque, e pele oleosa. Então tem todo um histórico aí, né? Aí vem a pergunta: quais sinais e sintomas tornam o quadro patogenético do Hepar sulfur semelhante ao do sulfur, considerando seu uso para a acne? Então nós temos dois medicamentos, né? O Hepar sulfur e o sulfur, que são medicamentos homeopáticos para acne. São excelentes medicamentos, né? E eu quero saber quais são desse relato, tá? Quais são os sintomas que daria para eu pensar, posso usar esse ou esse porque são sintomas parecidos, tá? Então, olha, os dois é para presença de acne, pústulas e pele oleosa. Perfeito, né? A próxima pergunta é qual é a diferença? Né? Então, ó, quais sinais e sintomas diferenciam o quadro patogenético deste medicamento, né, homeopático, desse daqui, tá? Então, o Hepar-sulfur é um medicamento, o sulfur é outro. Considerando seu uso para acne, então eu tenho que ir lá, né, na matéria médica, que já estava ali lá nos slides para vocês, e colocar, olha, quais são os quadros, tá, que diferenciam um do outro. O Hepar-sulfur, ele apresenta extrema sensibilidade ao toque, a pessoa, né? Então a pessoa apresenta extrema sensibilidade ao toque. A evolução é mais lenta e localizada. A acne ela é retentiva, lenta e destrutiva, com expressão difícil da secreção, ou seja, é uma acne que quando a gente aperta ela, ela sai mais aquela água, né? Ela mina aquela água em vez de sair aquele pus amarelado, tá? Então, o Hepar-sulfur é para essas condições. E o sulfur, a evolução é mais rápida. Essa daqui é aquela acne explosiva, né? Aquela que aparece um monte na pele. Tanto em extensão, então nesse caso, tem as pessoas que apresentam esse tipo de acne aparecem no rosto inteiro, às vezes até em outras partes do corpo, tá? Então ela é explosiva tanto em extensão de superfície quanto em profundidade. Então essa é uma acne mais profunda, tá? Ela forma aquelas pústulas, né, que amadurecem rapidamente e o conteúdo é fácil de exprimir. Nessa situação aqui, tem algumas pessoas que elas, às vezes nem elas não espremem o rosto, né? Mas como a pústula é muito grande, a pele se rompe e começa a escorrer, né? Às vezes quando a pessoa está andando na rua ou em casa mesmo, começa a escorrer, né? Bom, então essas são as diferenças entre pacientes que tomariam esse medicamento e pacientes que tomariam esse, tá? Esse é indicado para essas situações e esse daqui é indicado para essas situações. Lembrando sempre que em toda terapia holística nós não deixamos de fazer a terapia alopática. Então eu posso sim fazer um tratamento para acne com um dermatologista e tomar o remédio homeopático, tá? É muito bacana. O tratamento, inclusive, da homeopatia, como eu falei para vocês. Bom, aí aqui está perguntando qual similium cobre nitidamente os sinais e sintomas do caso clínico relatado. Tá? Então, olha, o similium que cobre mais é o Hepar-sulfur, levando em consideração o relato da sensibilidade ao toque. Então,
né, a área muito sensível, lembra? Aqui, ó, o hepar-sulfur, extrema sensibilidade ao toque, tá? E a área afetada, porque nessa situação, ó, eu tenho uma área muito bem delimitada aqui, ó, né? Que vem nessa região. Então, nesse lado do rosto, saiu nessa região essa quantidade de acne. Ah, tem uma aqui, tem outra aqui, mas aí tudo bem, né? Nós vamos ver a maior quantidade de concentração delas. Vocês podem reparar que tem uma ou outra que pode estar inflamada e você conseguir espremer, mas a maior parte delas é vermelhinha, né? E se o paciente a fica apertando, né? Que tem muita gente que faz isso, ela fica tipo, como se fosse uma casquinha amarelada, mas ela não chega a sair né, o pulso como é a pústula do quadro só do sulfur, tá? Então, hepar-sulfur. Essa é a resposta, né, do medicamento que seria indicado para esse caso. Vamos ver o caso clínico 2. Então, eu tenho um relato lá de um paciente, tá? Também não vou ler novamente, né? E aí pergunta qual semipolicresto que mais assemelha, né, e mais apresenta semelhanças com a totalidade do caso clínico do paciente. Então, daqueles que eu passei para vocês, o semipolicresto que mais se assemelha ao quadro clínico é o cálio, né, o cálie bicrômico. Então, o cálie bicrômico seria o medicamento indicado nesse caso, tá? Quais, né, o possível sinal e sintoma que pode ser agravado, né, pelo frio ou se despir, que é uma das questões ali aqui levantada. Então, pelo que o paciente relatou, tá? Então, olha, sinusite, secreção, tudo, né? Pensa assim, nós imaginamos que o que mais se agrava com o frio seria a sinusite, né? Quem tem sinusite sabe, às vezes começa a doer, né? Então, vem uma dor de cabeça, né? A secreção nasal no frio, né? Ela tende a aumentar. Então, essas são as condições aí que o frio acarretaria. É até legal saber, né, dessa situação, dessa pergunta, porque lá na ficha de anamnese que vocês vão fazer daqui a pouco, tem perguntas que relacionadas ao clima e às vezes o paciente acha muito estranho. Na acupuntura nós temos também, né? Uma forma de avaliar o paciente muito semelhante à do homeopata. E aí as pessoas às vezes ficam, nossa, mas é importante, né? Como que eu me sinto no frio, no calor? Qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos? Mas para nós é sim importante, tá? Isso pode ajudar a você escolher corretamente o similium que mais ali vai abranger os sinais e sintomas do paciente. Bom, aí qual sintoma deve prioritariamente ser levado em consideração para a seleção final do medicamento para o paciente em questão? Essa daqui eu até peguei uma resposta de vocês, tá? O que eu coloquei aqui é uma resposta aí de vocês. Então, olha só que importante. Lembra, na homeopatia, a gente dá a atenção, sim, né, toda a parte emocional do paciente, tá? Mas nesse caso, ó, o primeiro sintoma avaliado por mim, né, pela pessoa que respondeu, foi a cefaleia. Então, pessoal, a cefaleia, ela já leva aí a um grupo de medicamentos, né? Então, ó, a cefaleia possibilita a seleção de um grupo de semipolicresto. Então, nós temos sim que pegar o sintoma principal ali do paciente para eu poder selecionar o grupo de semipolicresto. Aí, a partir daí, né, ó, posteriormente, deve-se priorizar os sintomas emocionais. Então, eu pego, vamos lá no quadro do paciente, ó, sexo masculino, queixa-se de sinusite crônica, secreção nasal espessa, coriza, muco amarelado esverdeado, tá? Ó, muco amarelado esverdeado. Nós já sabemos, né, que boa parte a secreção nasal, coriza, esse muco está relacionado com a sinusite, tá? Bom, nas últimas semanas vem apresentando cefaleia. Então, se a sinusite dele é crônica, eu vou pegar a cefaleia frontal compressiva ali, ó, tá? Como uma das mudanças que ocorreram aí, tá? Pode estar relacionada, né, com certeza ali com a sinusite, obviamente, mas na homeopatia vou levar a cefaleia, o que vai me dar ali a seleção daqueles policrestos que vai trabalhar com isso, tá? Bom, todos os dias na mesma hora, tá? Com tosse, expectoração brusca, picarro pela manhã, ulcerações cutâneas, tá? Então ele tá passando, né? Ulcerações cutâneas, pessoal, um adolescente de 16 anos, é óbvio, né? Praticamente todo mundo passou por isso. Então tem alguns sintomas
e algumas situações que está ali relacionado com a idade, mas nós temos que perceber se está além do normal, né? Então vamos supor, não, tá, ele tem essas ulcerações, mas ela está piorando. Por quê? Então vamos supor, se ele está ali já com a sinusite, com dor de cabeça, ele é tímido, né? E estava lá, assim, semana de prova na escola, então vai piorar a espinha, vai piorar, né? Alguns sintomas dele, tá? Ele se considera rígido, tímido, na rotina, blá, blá, né? Então, eu vou pegar a cefaleia, que é provavelmente isso, porque como a sinusite já é crônica, provavelmente foi a dor de cabeça acentuada que levou ele ali para procurar consulta. Então, essa situação é o que vai me determinar o grupo de policrestos que eu vou trabalhar. E depois eu vou priorizar, tá? A... Cadê ali? Priorizar os sintomas emocionais. Depois, na homeopatia, a gente sempre leva muito em conta, né, essa parte emocional, principalmente nessa situação aí que está envolvida, tá? Tais como ele falou que ele é tímido, rígido, conservador, tá? Blá, blá. Bom, são que tornam o paciente único, levando à escolha do calibre bicrômico. Então, essa daqui eu acho que não tiveram muita dificuldade. Teve algumas outras pessoas que respondeu aqui que o primeiro sintoma seria a sinusite crônica, tá? Mas praticamente, quando você for procurar na matéria médica, que vocês têm poucos medicamentos ali que eu passei para vocês o que eles são todos, né? De verdade, assim, toda a matéria médica mesmo homeopática. Tinha poucos para vocês escolherem. Mas vocês veem que a maior parte está relacionado com a cefaleia, com a dor de cabeça, e você ia acabar caindo nessa situação. Então, para vocês entenderem o que aconteceu, peguei o sintoma principal, selecionei o grupo de medicamentos, a partir dali eu vou ver a questão emocional para poder escolher, então, achar o Semilium, que é o medicamento único para aquela pessoa. A anamnese. Uma coisa que vocês perguntaram também, tá? Escolhi o calibre crômico, tá? Como que eu vou saber de qual diluição, né? Qual é a diluição que eu vou ter? Qual é a potência desse medicamento? Aí, pessoal, depende. Tem lá um intervalo, né, de faixa lá que você pode utilizar. Na matéria médica ele já fala. E aí o médico, depende do médico, né? Daquela relação do médico-paciente, é muito levado em consideração do que o paciente está trazendo. Será que eu preciso entrar já com um medicamento mais potente, assim, na diluição, uma diluição menor, vamos por assim, né? Então, com uma força aí, ou eu vou diluir ele mais para ele ter mais dinamizações, ele tem uma potência energética maior, mas ele tem menos, né? Se for pensar assim, ele é mais diluído em forma de medicamento, mas ele tem mais energia porque ele foi dinamizado mais vezes. Aí vai depender do que o paciente está respondendo, né? Então veja assim, não, olha, está muito grave, eu vou usar uma potência menor. Né? E o paciente vai tomar aí 3 vezes por dia, ou se não, tem médicos que faz uma potência pequena e um só, né? Tipo assim, um saquinho para o paciente diluir, ele toma uma vez só, né? Que é aquele primeiro choque que a gente dá no paciente, né? Um medicamento único, toma uma vez, depois a gente pode ir tratando os outros sintomas. Tem várias formas de tratar, né? Mas pode ser assim, por exemplo, tá? Então, isso vai depender muito da maneira com que o médico homeopata vai trabalhar, tá? Só que a potência, quem nos traz é a literatura da matéria médica homeopática. E aí, nós vamos tentando. De repente, o médico usa uma potência maior, né, uma diluição maior, não funciona, ele diminui, né, essa diluição. E assim vai indo até o sintoma cessar, tá? Bom, sempre, como eu falo, qualquer dúvida, só me procurar lá e a gente vai discutindo isso lá no grupo do WhatsApp, tá? Bom, vamos falar então da anamnese. Pessoal, ó, presta muita atenção nessa parte que eu vou falar. Vocês têm que responder isso no caderno, tem que copiar, assim, vocês já vão perguntar, já estou respondendo. Tem que copiar a questão em cima e responder embaixo. Copiar a questão em cima e responder. Então já coloca o seu nome, né? Para eu saber de quem é a atividade, já coloca o seu nome e vai responder, tá? Bom, já coloquei isso daqui geralmente quando a gente está no presencial, nós fazemos em sala, né? Então é importante, algumas perguntas foram alteradas, porque, pessoal, quem já passou aí por algum homeopata vai falar assim, mas tem pergunta que tá fora, né? Tem pergunta que não é, que tem mais coisas, não tem perguntas diferentes. São as mesmas perguntas, mas eu alterei algumas coisas ou excluí algumas perguntas. Por quê? Para preservar a moral e a integridade do aluno, tá?
Então, vocês não estão vindo ao meu consultório me procurar para uma anamnese homeopática de verdade. Vocês estão aprendendo como fazer uma, a partir do momento que você está respondendo com as suas próprias questões. Então, tem, lógico, perguntas que falam da vida sexual, tem vários tipos de pergunta que eu fui alterando, né? Ou eu fui retirando elas, justamente por causa disso. Então, muitas das vezes você fala assim, nossa, então o homeopata me deu uma lista de 60 perguntas, né? Tá faltando. Tá sim, pessoal, tá? Então, como é uma atividade que vocês têm que me entregar, alguma dessas perguntas eu tirei, tá? Ou eu modifiquei, assim, eu não mudei a pergunta inteira, eu só tirei algumas continuações dela, tá? Bom, e mesmo assim, tá? Caso você não se sinta confortável em responder alguma dessas perguntas que eu coloquei para vocês, tá? Fala assim, isso não é muito pessoal, eu não quero responder. Não tem problema, você pode colocar a palavra NPR, tá? Como resposta. Você coloca lá NPR para mim como resposta, que eu já sei que aquela pergunta é pessoal e você não quis responder ali, tá? Então é bem simples. Eu vou ler com vocês aí uma por uma para vocês entenderem, né, mais ou menos o que elas estão falando, tá? Tomara que eu falo sem parar. Bom, vamos lá. Deixa eu sair aqui da frente. Então nos, nós vamos nos conhecer agora, né? Essas perguntas que eu passo aí para vocês, elas são legais, são importantes. Para o autoconhecimento. Tem muitas coisas que vocês vão pensar, nossa, professor, faz tanto tempo que eu não penso nisso. Deixa eu aparecer de novo aqui, porque ainda não está nas perguntas, né? Então você vai falar assim, nossa, professor, faz tanto tempo que eu não penso nisso, né? Faz tanto tempo que eu não sento para checar dentro de mim ou das minhas memórias, né? O que, que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que, que aconteceu em tal situação. Então essa é uma maneira de autoconhecimento. Tá? Por isso que eu acho interessante essa atividade dessa forma, né? De responder de verdade. Porque vocês começam a entrar um pouco e entender um pouco do mundo da homeopatia. A partir do momento que a gente começa a fabricar, né, os medicamentos homeopáticos, vocês, como farmacêuticos, têm que entender o que eles são. Tá? E para entender, só fazendo mesmo. Bom, é, todas essas perguntas aqui têm sua razão de ser. Né? Então, isso daqui é o que a gente já coloca aqui, já é o questionário para homeopatia, tá? É o que a gente entrega para o paciente. Muitos médicos imprimem isso em uma folha e tem o espaço ali, né, para a pessoa responder e a pessoa vai ter que responder, né? Embora algumas vezes possa parecer sem sentido ou que não exista nenhuma relação com a sua enfermidade, né? Então, a pessoa chegou lá porque está sentindo muita dor de cabeça por causa da espinha, por exemplo. A gente sempre fala, ó, apesar de, né, de parecer que não tem relação, mas você tem que responder, tá? Porque para nós é importante. Bom, procure respondê-las com sinceridade, da forma mais dissertativa possível, pois é através da sua resposta que podemos encontrar a situação para o seu problema. Então, esse é o texto que vem ali já na ficha que eu estou entregando para o paciente, tá? Isso daqui vocês não precisam copiar no caderno nada. Bom, para adultos, por favor, preencher também a seção de criança. Porque tem umas perguntas aqui direcionadas para criança, tá? Porque pode ter relação, né? Que eu coloquei, ó, pode haver alguma relação, alguma informação importante aí para a escolha do medicamento. Então, essa daqui já é a ficha, né? Já começa. Lembre, né, pessoal, que isso daqui é o que a gente põe lá para falar para o paciente. Vocês aí fazendo atividade, se não quiser responder, só coloca esse NPR aqui, que tá tudo certo. Aqui é onde já começa. No papel ao maço a gente coloca esse texto, porque geralmente tem médicos que entregam para a pessoa responder em casa. Eu não gosto. Eu gosto que a pessoa responda ali no consultório mesmo, tá? Bom, então vamos para o interrogatório. Agora eu vou sair daqui, vocês vão ficar só com a minha voz mesmo, tá? Explicando aí uma por uma. Bom, então vocês vão sentar e vão começar a pensar, né? E vão responder as questões aí da forma mais sincera possível. Então, apresenta alguma sensação anormal em alguma parte do corpo? Então, o que que acontece? Se você não tem, se vamos supor, professor, eu não tenho nada, eu estou super bem, né? Não tenho nada. Aí você coloca o NPR lá, né? Quer dizer que você não tem. Agora você fala assim, nossa, se eu fosse procurar um homeopata, um medicamento homeopático, né, eu iria para quê? Ou se você já toma algum medicamento, fala assim, eu tenho pressão alta, então, né, vamos responder, né, em cima da do problema que mais aí te acomete. Tem igual
no ano passado que eu dei essa disciplina, teve uma pessoa que respondeu justamente ali para ver sobre questões da espinha, sobre questões hormonais. Você pode responder do jeito que você quiser. Mas se você não tiver nenhuma patologia, coloca NPR e continua. Bom, aí eu preciso saber qual o momento das 24 horas do dia você se sente menos bem. Então, nessa situação aqui, eu vou aparecer aqui, deixa eu ver. Não fiquei em cima das perguntas. Eu não consigo ficar só falando, parece que é chato, né? Bom, então, qual desses momentos, né, dessas 24 horas do dia, você não tá ali legal, tá? Ah, pode ser em questões emocional? Pode ser em questões físicas? Pode, porque aqui, pessoal, vamos supor, uma pessoa com artrite reumatoide, ela vai responder, provavelmente vai ser, nossa, quando começa a escurecer, né, ou quando a noite cai, ou mais na madrugada, eu não me sinto bem, porque a pessoa sente dor, né? Ou uma pessoa que tem problema respiratório, às vezes um tempo seco, na tarde, né, com muito calor, a pessoa também às vezes não se sente bem. Então é mais ou menos isso. Ou isso é fisiológico, questões emocionais também. Assim, não, eu no entardecer eu me sinto mais assim, mais triste, não sei, tá? Isso pode responder do jeito que a pessoa se sentir mais à vontade. Bom, o que sente em tempo frio, quente, seco, úmido e nublado? Lembra, né, que lá a gente tinha, no caso clínico, relacionando o tempo, essas coisas, e aí a gente pergunta isso para o paciente, para nós é muito importante. Então, a pessoa vai falar assim, em tempo frio, né, vamos supor, eu vou falar de verdade. Então, para mim, no tempo frio, úmido e nublado, eu me sinto bem. Eu gosto, são tempos que eu gosto, é um clima que eu me sinto bem. No tempo quente e muito seco, eu já não me sinto tão à vontade. Então, eu posso ter respondido assim, por exemplo, tá? O que sente com a mudança do tempo, de temperatura de calor para frio ou vice-versa? Vamos supor, você está num lugar muito quente, vai para um lugar muito frio. Num lugar muito frio, vai para um lugar muito quente. Por exemplo, você está dentro do banco, você abre a porta e sai nesse calorão de 40 graus. Tem gente que tem sensações, né? Vai assim, sei lá, meu ouvido tampa, minha pele arde, eu não gosto dessa sensação. Eu, por exemplo, para mim tanto faz. Eu não tenho nenhuma diferença, além da sensação de que o lugar estava mais frio ou está mais quente, eu não tenho nada, não me traz mal nenhum. Resfria com facilidade, mais no verão ou no inverno? Se sim, sim, se não, não, tá? Aí fala assim, sim, resfrio com facilidade é mais no verão, é mais no inverno. Se não, responde não e acabou. Que efeito lhe causa o sol? Já teve insolação? O que sente em tomar banho quente ou frio? Então, por exemplo, tem pessoas que ao expor ao sol não se sente muito bem. Tem algumas doenças de pele que está relacionada com isso também, tá? E propensão à insolação, pessoas que ficam muito tempo ao sol, né? E aí, então, a gente tem que ver, né, e perguntar isso para a pessoa. E também com relação ao banho, tem gente que não gosta e não se sente bem ao tomar banho muito quente ou muito frio, né? E isso vai trazendo para nós quais são realmente esses sintomas e compor, então, o quadro da patologia lá em cima que ele respondeu, tá? Bom, o que mais? Quando transpira, né? De que tipo? Mancha roupa, odor? Então vamos para, eu transpiro bastante. Onde? Só na axila. Ou tem gente que transpira na mão, né? Quando? Né? De que tipo? Quando eu tô nervoso, né? A mão começa a transpirar. Tem muita gente que tem isso, tá? E isso é importante, né? Essa situação é importante pra gente, né? Tem pessoas que transpiram e a roupa fica manchada, né? Ou com cheiro mais forte. Então a própria pessoa vai responder isso para nós. Isso pode ser algumas questões de desequilíbrio, por exemplo, hormonal, né? Ou um indício de uma patologia que está se instalando. E aí a gente pode tratar, né? E pode ser importante. O que mais? O que sente antes, durante e depois de comer, né? Que tipo de alimento não lhe faz bem e por quê? Então, vai responder, eu me sinto bem, né? Eu me sinto depois que eu como, tá tudo tranquilo. Tem pessoas que aqui já respondem, ó, eu quando eu tô triste, eu como muito, como muito, como muito. Depois que eu como, eu fico mais triste ainda porque eu comi demais. Ou senão, depois que eu comi muito, eu me sinto bem, né? Parece mais confortável. Lembre que tudo pode ter a questão fisiológica ou emocional, tá? E aí, que tipo de alimento não faz bem? Eu não posso comer pimenta porque eu tenho algum problema intestinal. Então, isso já vai trazendo. A pessoa não sabe a patologia que ela tem, nós vamos ter que procurar. Então, isso pode ser, por exemplo, um indício de uma doença de Crohn, que é uma doença que está muito relacionada ao emocional, por exemplo. Tá? Que tipo de bebida não lhe faz bem? Se tiver, né, o que sente?
Os seus males apresentam algum tipo de periodicidade, né? Ou lateralidade? Por exemplo, eu tenho pacientes que têm enxaqueca. Ele responde, tem sim. Por exemplo, dói só esse lado da cabeça e dói praticamente toda noite ou todo dia de manhã quando eu acordo, tá? Ou, né, igual a menina da espinha, tem lateralidade? Tem, saiu só do lado direito, por exemplo, ou só do lado esquerdo. E a periodicidade? É, sempre, né, eu sempre tive, ou senão não, agora que eu fiquei mais irritado, ou agora que, né, a pessoa está mudando de idade na adolescência, então é isso que a gente quer saber, tá? Vamos ver. Como é o sono? Aí já vem as perguntas que trazem também a questão emocional para nós, né? Você dorme bem, dorme muito, dorme pouco? Tem um sono leve ou profundo, né? Então, leve, profundo, né? E qual posição prefere dormir? Então, se é de bruços, se é de lado, tá? O, que sonhos apresenta? Então, você sonha, você lembra desses sonhos? Sim, né? Tendem a se repetir, então, temas que se repetem ou te impressionam, fala assim, nossa, eu não gosto quando eu sonho tal coisa, né? Ou sim, eu tenho sonhado sempre com tal situação, né? Vamos supor, com uma coisa ruim, são pesadelos, ou não, eu tenho tendo sonhos bons desse jeito. Isso vai trazendo para nós também alguns tipos de aspecto, tá? Emocional. Agora, a história biopatográfica do paciente, então levando em consideração o paciente e as pessoas em volta dele, tá? Bom, o que mais? É, que experiências foram desagradáveis ou que magoaram você na sua vida, tá? Então aí, pessoal, ó, que interessante. Aqui eu já estou trazendo uma parte psicológica. Essa parte é importante responder, né? Então fala assim, ó, eu tive sim uma experiência desagradável quando eu briguei com uma fulana ou com fulano, tal dia, por exemplo. Pode ser algo muito marcante, tá? Que foi desagradável, foi muito marcante, que magoou muito, ou pode ser uma questão corriqueira da semana. Né? Essas são perguntas que frequentemente nós fazemos ao paciente. Algumas não, algumas já ficam, né, com a resposta, mas algumas perguntas a gente tende sempre a repetir e perguntar para o paciente, tá? Essa é uma delas, né? Bom, o que mais? Quais foram suas maiores alegrias? Indicar época e natureza. Fala assim, nossa, minha maior alegria foi quando, sei lá, meu filho nasceu, ou quando eu me casei, ou quando, né, eu comprei minha casa, um carro. Então, essas situações são importantes para a gente também, porque começa a nos trazer qual é o valor daquela pessoa, né? O que ela dá valor, o que é importante para aquela pessoa, quais são essas situações. E isso, pessoal, tudo é importante. Não tem uma questão que é mais ou menos, né? Então a pessoa fala assim, né, eu gostei quando meu filho nasceu e a outra respondeu quando comprou, sei lá, um carro. Mas a batalha para essas questões é muito importante. É isso que traz. Então, de repente, aquela pessoa teve o filho, ela estava esperando, ela estava, né, ali, né, com toda aquela atenção, assim como uma pessoa quando compra, às vezes, quis comprar o carro. Então não é porque uma pessoa valorizou algo material e a outra valorizou uma outra situação, né? Que não está envolvida com bens materiais, que um é mais importante que o outro. Isso não tem nada a ver, tá? As duas são importantes. O que você acha que tem sido os motivos de sua dificuldade atual? Então, nesse caso aqui, tipo assim, era mais relacionado com a patologia. Se você respondeu lá que você tá super bem, tá tudo tranquilo com você, você não tem patologia nenhuma, você pode pular essa também, tá? Agora você falou assim, não, ó, eu tenho dor de cabeça, eu tenho muita espinha, eu sinto muita dor de barriga, eu tenho isso, eu tenho tal doença, porque tem gente que, né, eu sou hipertenso, eu sou diabético. Então, o que está relacionado com isso, né? Aí você vai responder. Bom, qual recordação você tem da sua infância? Essa daqui todo mundo tem que responder também, tá? Então, qual recordação você tem da sua infância? Minha infância foi bacana, foi legal. Eu lembro que eu era muito feliz, eu era muito agitado, eu era muito capetado, né? Eu era uma criança muito calma. Depende, você vai responder qual é a sua lembrança da sua infância. E depois, como era constituído o ambiente familiar. Tá? Então, se você quiser até juntar, tem muita gente que junta essas duas perguntas e responde de uma vez só. Né? As duas pode fazer. Fala assim, olha, minha recordação da infância é muito bacana, porque morava eu, minha mãe, meu pai, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e a casa era assim, assim, assado, eu brincava muito, e a gente tinha uma relação boa. Ou se não, não, olha, meu pai era muito bravo,
né? Tem situações que são muito importantes, a pessoa às vezes não quer colocar aqui. Vamos pegar uma hipotética. Vamos supor que eu estou com um paciente, isso de verdade ali, né? E o paciente, né, vamos supor, o pai batia na mãe, por exemplo. Aí, às vezes, ele não quer relatar isso, mas ele só coloca, né? O que seria importante nessa situação? Ele colocar lá, falar assim, olha, minha infância teve momentos muito bacana, mas tivemos períodos de dificuldade, né, com relação ao ambiente familiar. Aí a gente já sabe que alguém da família ali, né, era um pouco difícil a sua relação em casa interpessoal, tá? E tem gente que conta praticamente a infância inteira aqui, né? Aparece cada texto, é muito legal, né? É lógico que é igual o de vocês, eu leio, né, por cima ali a resposta de vocês. Eu não vou ler todas as respostas e achar um medicamento. Isso daí não é a questão aqui. A questão é vocês saberem o que é perguntado, né? Mas é muito legal essa parte de ver, de conversar sobre isso, né? Relate alguma dificuldade que lembra da infância ou da adolescência. Então aqui já tem na adolescência também. Eu tinha dificuldade em me relacionar com os colegas. Eu tinha dificuldade em ficar em casa. Por exemplo, eu gostava de ficar na rua com os meus colegas. Então, você vê, são situações que pessoas vivem e que pode trazer um tino ali que vai ser super importante na escolha do medicamento homeopático. Que trauma emocional recorda da infância e da adolescência? Então, você vai parar e pensar numa coisa, pode ser uma coisa, eu quando era criança fiquei muito chateado, por exemplo, porque, sei lá, no Natal eu quebrei a árvore, né? Vamos pegar uma história meio doida aí, né? Então isso pode ser um trauma, não precisa ser um trauma, né? Nossa, eu na adolescência, né, morreu não sei quem na minha casa, eu encontrei a pessoa morta lá no chão, né, meu avô, sei lá. Não precisa, o trauma, pessoal, né, nessa situação, como eu falo, a profundidade do trauma não está em questão aqui, tá? São situações que você recorda dessa época que te causaram uma lembrança aí que marcante, tá? Bom, que recordação tem da escola, colégio, professores e colegas? Era tudo bem? Era tudo tranquilo? Você foi uma criança que sofreu bullying, que não sofreu bullying? Era por causa de quê? O que isso te trouxe aí, tá? Muitas questões em qualquer terapia, né? Aí que a gente fala a holística, todas as questões da infância e da adolescência são importantes para o adulto, né? Para a gente trabalhar o adulto. Isso a nossa psicologia fala isso também, né? É muito importante nós trabalharmos aqueles sentimentos de quando a gente era criança, porque isso fica e reflete na maneira com que você responde ao mundo quando você é adulto. Que recordação tem? Já falei da escola. Como costumava brincar? Isso é muito legal. Quais fantasias você tinha a respeito do futuro? Assim, eu gostava muito de andar de bicicleta com os meus amigos e nossa, eu pensava, né, que eu ia ser um bombeiro, eu ia ser um médico, ou eu ia ser um professor. Não, o que você acha? Quais eram as suas fantasias, tá? Pode ser fantasia de roupa também, né? Tem muita gente que responde isso. Mas, eu gostava muito de brincar com os meus colegas, não sei o quê, e eu sempre brincava que eu era um policial, ou que eu era o Homem-Aranha, né? Tem gente que tem essa sensação, e isso foi marcante, e ser marcante é o que é importante, tá? Que mais? E agora sim, o que você fantasia quando você tá sem fazer nada e quais são os seus ídolos? Aqui é bem legal. Por exemplo, então, nessa situação, é agora como adulto. Sabe quando você pensa assim, você para e pensa, às vezes eu penso isso, né? Aliás, quem não, né? Você para e pensa e fala assim, nossa, você tá sozinho e fala assim, seria tão bom se eu ganhasse na cena, né? O que eu ia fazer? Você ia fazer isso, fazer aquilo. Ou senão a pessoa, às vezes tá muito tempo solteira, né? Tem alguns amigos que fica parada, pensa, fala assim, nossa, seria tão bom, né? Se eu estivesse namorando, eu ia estar fazendo isso, isso e isso. Então são essas fantasias, né? O que você fantasia quando está sozinho sem fazer nada, né? Então esses são pensamentos profundos. A ideia aqui é perguntar mais ou menos qual seria um sonho, né? Uma fantasia, alguma coisa louca, tá? Que você faria, né? Tem gente que responde, nossa, às vezes eu fico pensando que se eu tivesse um iate eu ia sair andando o mundo inteiro. Tá bom, é ótimo, tem de todo tipo de resposta. E quais são seus ídolos? Essa parte é importante. Por quê? Uma pessoa que tem, né, esse sentimento é bacana, né? Tem algo aí dentro da pessoa que
que ela queria, por exemplo, ou que traz uma sensação ali para ela, né? No quadro de fantasia. E na parte do ídolo, vocês escolhem uma pessoa, tá? Ah, o meu ídolo é fulano de tal. Pode ser famoso ou pode ser qualquer um, né? Vamos supor, o meu ídolo é o meu pai, a minha mãe, tá? Meu avô, minha avó. É uma pessoa que você vai colocar aqui. Bom, se você tivesse a oportunidade de mudar radicalmente a sua vida, o que você mudaria, né? Então vai assim, ó, você pode mudar radicalmente, o que você faria? Você vai responder também. Então você vê essas perguntas são importantes vocês responderem, tá? Lembrando também, né? Se tiver alguma aí que você não quiser colocar, coloca aquela sigla lá que eu falei para vocês, NPR, e tá tudo bem. Mas eu gostaria que vocês respondessem todo o questionário, pelo menos aqui nessa parte. Bom, afetividade, angústia e o existencial, né? É isso mesmo. Então, pessoal, agora nessa situação nós vamos pegar então alguns outros tipos de quadro, né? Será que aquele seu problema, né, que você está relatando te preocupa? Então vamos supor, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu tenho uma cefaleia constante. Tá te preocupando? Tá me preocupando. Por quê? Porque já começou faz um tempo, já faz uns meses que eu tô sentindo isso, não tá passando, eu tô ficando preocupado. Porque pode ser uma coisa simples, mas pode ser um câncer, né? Lembre-se, você respondeu lá que não tem patologia nenhuma, pode deixar com NPR na frente, tá? O que pensa de sua doença e das possibilidades de cura, também se tiver algo que incomoda a pessoa, né? Se não tiver, você também pode pular. Não, fala assim, eu gostaria, né, que eu tomasse um medicamento, e que me curasse, e que essa cura demorasse, sei lá, né, que tomasse hoje e já assumisse o problema. Isso daqui é mais, para vocês terem uma ideia por que pergunta isso, vamos supor que você tem um paciente que sofreu um rompimento, por exemplo, uma muscular ou, né, em algum tipo nervoso ali, né, do sistema nervoso, um rompimento, por exemplo, de um tendão. Você vai ter que explicar para o paciente que aquela recuperação vai ser demorada. E isso é importante a gente ter qual a expectativa, porque muita gente vai no holístico achando, ou no homeopata achando que vai, nossa, eu vou tomar e vai ser do dia para noite. Não é assim que funciona, tá? Bom, em qual ocasião sente ansiedade e angústia e por quê? Então aqui pode. Eu já respondi isso numa outra lá, por exemplo, né? Numa outra questão. Aí só você colocar de novo, resumido, né? Eu sinto mais ansiedade, angústia antes de uma prova, por exemplo. Provavelmente quando você está atendendo alguém que está fazendo faculdade, isso vai ser uma coisa que vai angustiar, porque me angustiaria também, né? Você está sendo cobrado, será que você vai bem, será que você não vai? Ou pelo seu chefe. Eu sinto muita ansiedade e angústia quando vem uma meta muito fora de noção para eu bater na minha empresa que eu trabalho. Isso pode gerar muita ansiedade e uma angústia muito grande. E nós vamos conseguir continuar com aquela pessoa pensando quais são as possibilidades e o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Tá? Em que ocasião sente medo e de quê? Aí tem gente que responde de tudo. Tá? Pode responder também. Mas eu tô tomando muita água hoje, o tempo tá seco e a gente fala sem parar, né? Eu, praticamente. Aí eu fico com a garganta ressecada também, tá? Bom, continuando então, o que sente medo, né? Então, tem alguma coisa que te traz medo? Sim, o que? Né? Você vai responder aí qual a situação. Tem gente que sente medo, por exemplo, de perder o emprego. Eu sinto medo de eu não sei nadar, de cair numa piscina e morrer afogado, sei lá. Então tem de tudo. Isso é particular, lembra? Tudo é particular. Não tem certo e errado nessas respostas. Quando se assusta, em que ocasião se sobressalta, tá? Aqui nesse caso aqui, é mais assim, quando você fica nervoso, tá? Então, qual é essa situação que te deixa sobressaltado, assim, que te assusta nesse sentido, assim, né? Bom, qual atitude você tem em frente ao dinheiro, como gastá-lo? Você é uma pessoa que tende a guardar mais, é uma pessoa que tende a pensar muito antes de comprar alguma coisa, por exemplo. Nossa, eu estudo todos os celulares que existem antes de escolher um e comprar. A pessoa fala assim, não, eu já vou mais pelo que eu gosto mesmo, pelo que todo mundo tem, já vou lá e compro. Então é mais ou menos assim, ou senão, eu nem compro nada, eu compro mais barato para guardar o máximo de dinheiro, tá? Você vai responder aí para mim qual é o que qual mais ou menos dessas situações, tá? O que mais?
Em que ocasião teve sentimento de culpa e por quê, tá? Então fala assim, eu tive culpa quando eu briguei com tal pessoa, por exemplo, porque eu estava errado e eu não assumi, então eu me senti culpado. Ou senão, quando aconteceu tal situação, tá? E qual questão você reprova a si mesmo? Então, pessoal, isso é muito importante porque tem pessoas que ficam martelando aquela culpa, né? E ela fica remoendo aquilo e aquilo fica dias, meses, tá? Fica até anos. Então, vamos supor, tá, a pessoa terminou um relacionamento. Aí a pessoa fica se culpando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E aí fica aquela briga interna. E isso é importante para nós. É, tanto aqui na homeopatia, na acupuntura, nós trabalhamos muito esse sentimento também, tá? E é muito legal, nós temos maneira de ir vendo isso. Então, pegar aí uma situação onde você sente culpa, tá? Aqui eu só trouxe duas aleatórias, mas é lógico, tem várias outras, depende de cada um, né? Em que ocasião você se reprova? Fala assim, nossa, eu me reprovo, eu reprovo a mim mesmo, por exemplo, quando eu, sei lá, falo é, alguma coisa para alguém que deixa a pessoa chateada e eu deveria falar com uma forma mais, né, branda, ou senão, eu reprovo a mim mesmo quando eu chego em casa e brigo com meus filhos e bato neles porque eu sei que não pode bater, não sei o que, não sei o que. Eu sinto uma reprovação, né? Eu me reprovo quando, por exemplo, eu tenho que acordar cedo para fazer tal coisa e não acordo. Então, são situações onde você vai parar agora dentro de você e vai pensar, né? Qual é essa situação que você reprova em você, tá? Então, tem vários também, né? Maneiras de responder essa questão. Que ocasião você sente ou não se sentiu amado? Então você vai pegar na sua vida, pode ser de criança agora, vai pegar uma situação onde você não se sentiu, onde você sentiu que você estava sendo meio deixado de lado, tá? E ao contrário, em qual situação você se sentiu amado ou acolhido, né? Fala, quando aconteceu tal situação, sei lá, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meus amigos, né? Ou minha mulher, meu marido, não sei o quê, aconteceu isso, eu me senti amado ali naquele momento, é uma situação que me marcou. Assim como, nossa, quando eu tava lá em tal situação, assim, assim, assado, né? Ninguém me ajudou e eu me senti meio que deixado, né? Então é assim que funciona essas duas perguntas, tá? Como acha que as pessoas o aceitam, consideram e recebem, fala assim, não, eu acho que as pessoas... Isso daqui é mais uma observação pessoal de você, né? Porque você vai responder como o que você acha que as outras pessoas acham de você. Basicamente isso, tá? E é uma pergunta bem legal também. Lembra que aqui a gente está focando o quadro emocional, tá? E agora, para finalizar, é o bate-bola, o jogo rápido. Essas questões é aquela que eu não queria, né, que vocês ficassem pensando muito, tá? É só ir lá e colocar e responder a primeira coisa mesmo que aparece aí na cabeça, tá? Então essas questões são como um jogo rápido, um bate-bola. Nos que tem alternativa, pode escolher só uma, tá? Então, um lugar, tu vai responder, um lugar, uma pessoa, tem que ser só uma, todo mundo pergunta. Tem, pessoal, é uma, até um lugar, é uma pessoa, é um animal, uma cor, uma música. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho tantos gatos, né, não sei quem, ou quase um cachorro, não tem como eu escolher, né? Tem uma pessoa, nossa, tem tanta gente. Pessoal, mas isso é importante, né? Você vai escolher aqui, isso não quer dizer que você ama mais um ou não ama outro, né? Isso daí não tem nada a ver. Mas aqui o que vem a resposta que vem é o importante. Então, um lugar, uma pessoa, um animal, uma cor, uma música, tá? Na música, pode colocar a música tal de fulano de tal, né? Pra gente saber que música que é. Porque tem tanta música aqui no planeta Terra que tem gente que responde isso daqui às vezes lá na clínica eu não consigo nem imaginar de onde que é, porque põe só o nome da música, né? De onde que cantor que é. O que mais? Clima, né? Calor com sol, calor, tempo nublado, frio, tempestade, trovoadas. Tá? Então você vai circular ou escrever, né? Vocês estão escrevendo, vocês vão escrever um desses. Movimento, caminhar, correr, viajar, dançar, repouso, exercício físico. Esse exercício físico é do tipo academia, pilates, tá? Ocupação, ler um livro, cozinhar, escrever, artes manuais, calcular, né? Então tem gente que gosta, tem um tempo livre e fala assim, né? Faz fazer algum cálculo, né? Pode ser de física, de engenharia, tudo mais. Entra aqui dentro.
Tocar um instrumento, eu sou sedentário, não gosto de fazer nada, vou ficar parado. E exercício físico, tá? Então, uma ocupação. Uma posição, sentado, parado, deitado ou agachado. As outras pessoas. Você prefere estar em companhia ou prefere ficar sozinho na maioria das vezes? E uma emoção agora, né, atual, do momento que você sentar para responder esse bate-bola que tem que ser respondido tudo de uma vez só, né? Que emoção você está sentindo? Irritação, agitação, que é alegria, preocupação, tristeza ou medo, tá? Bom, acho que acabou. São muitas perguntas, né? São 44 perguntas, mas como eu falei, eu vou dar um tempo para vocês responderem isso para entregar, tá? Vocês viram que não é nada complicado, é tudo pessoal, então o máximo de trabalho que vai dar é vocês terem que copiar essas perguntas e responder, tá? Mas é tudo pessoal, dá para fazer aí tranquilamente. Bom, deixa eu ver, já tem 45 minutos de vídeo. Eu já vou parar ele então, para vocês já até usar o tempo aí restante da aula, para já começar a fazer a atividade, tá bom, pessoal? Bom, com relação às questões, é para vocês fazerem agora, assistir o vídeo e já ir responder, tá? Se tiver uma dúvida muito grande, aí vocês vêm e me perguntem aí sobre a questão. Mas se não, compensa vocês responderem, assistir, né, e responder o que vocês acham que tá certo. Por quê? Isso até no consultório também, assim, se eu fico explicando muito ou dando muito exemplo em cima de uma questão só, eu posso contaminar aquele sentimento. Agora que vocês já assistiram isso, o vídeo, e forem sentar para responder a anamnese, vocês já vão imaginar o que é cada, vão entender o que é cada pergunta e vão responder. Agora, se você fica explicando muito, isso vai contaminando o que seria a verdade do que aquele paciente responderia, tá? Mas, como sempre, se tiver uma pergunta é, uma dúvida muito grande, a gente pode conversar lá no grupo, tá bom? Então, pessoal, boa atividade e até a próxima, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau.